Fala, turminha, tudo bem com vocês? Seguinte, a aula de hoje vamos finalizar o módulo 5. E aí eu vou usar o mesmo método que eu usei das aulas anteriores, dos exercícios anteriores. Estão aqui os exercícios que você vai ter que fazer, atividade 3, teste e o em casa. Lembrando que a atividade 3 e o teste dá para fazer na apostila, o em casa faz no seu caderno. E não precisa copiar enunciado não, tá? Fique em paz com isso, faz lá no seu caderno em casa, bonitinho. Pausa o vídeo e começa a fazer. Usa aí mais ou menos uns 50 minutos para você fazer esses exercícios. Depois você acompanha aqui as respostas. Tudo bem? Beleza? Aí é com você, viu? Aí estamos falando de igreja católica, né? Deus tá vendo se você não tá fazendo ou não, hein, menino? Menina. Bem, é isso aí. Pausa o vídeo e bora lá. Começa a fazer o exercício. Bem, turma, nessa atividade 3 tem ali o fragmento atribuído um discurso do São Eloy. Ah lá, página 181. Que ninguém acredite nas adivinhadoras e nem se sente para ouvir seus cantos, porque são obras diabólicas. Que ninguém, na festa de São João ou de outras festas dos santos, por ocasião dos solstícios, pratiquem danças ou saltos, carolas ou cantos diabólicos. Letra A. O que o fragmento revela sobre a postura da Igreja Católica no cotidiano das pessoas? Ora, revela o julgamento, a condenação da Igreja. O que ela condenava diabólico? Essas práticas ligadas à adivinhação, assim como não gostava de cantos, nesse período aí que ele determina nas festas de São João, na época desse solstício. Tudo bem? Letra B. Qual o peso que uma prática tinha ao ser considerada diabólica? Ora, o peso, turminha, era exclusão social, era ameaça de ir para o inferno, era condenação espiritual da pessoa ir para o inferno. Tá? Então tá aí, as pessoas eram excluídas da vida social e eram aterrorizadas ao serem ameaçadas de irem para o inferno. Tudo bem? Bem, os testes. Leia o fragmento abaixo. Tá lá, o progresso era dolorosamente lento, medido não em anos, mas em gerações. Pouco a pouco, o poder veio para as mãos dos senhores locais, entrincheirados em suas fortalezas, guerreando com seus vizinhos e dominando os mais fracos, que viviam sob a sombra deles. Alguns senhores governavam com justiça, enquanto outros dominavam pelo terror e tirania, mas seus contratos não escritos com seus dependentes tinham duas faces: proteção e manutenção em troca de fidelidade e serviço. Assinale a alternativa que melhor expressa o que o fragmento descreve o que você aprendeu sobre o feudalismo, sobre o sistema feudal. Ó a letra A. O feudalismo foi um período de mudanças lentas e os senhores feudais tinham como dependentes vassalos e servos, cada um com uma maneira de dependência. Termine, essa é a resposta correta. Letra B. Por que a letra B está errada? C e a D. Eu vou explicar. O feudalismo foi um período no qual só havia dependências entre senhores feudais e servos? Não. Tem os vassalos também, como está lá na alternativa A. C. Como o feudalismo era um sistema de poucas mudanças, os senhores feudais sempre abusavam de seu poder junto àqueles que dependiam deles. Está errado. O vassalo dependia do senhor feudal, mas ele não abusava, porque o vassalo era um nobre. A relação de suzerania e vassalagem entre nobres. Quem prestava manutenção e proteção eram os servos. Não, está errado. Enquanto os senhores feudais ofereciam fidelidade de serviço? Não, senhoras e senhores. É o inverso aqui. Tudo bem? 2. Sobre a produção econômica e as relações sociais que existiram na Europa Ocidental durante os primeiros tempos do feudalismo, assinale a alternativa incorreta, a alternativa errada. A relação de trabalho predominante na sociedade feudal era servidão, relação que mantinha os trabalhadores presos à terra e subordinados a uma série de obrigações, impostos e serviços. Tá certo. Então, se tá certo, você não vai assinalar, porque você tem que assinalar errada. B. Entre as obrigações que os camponeses tinham, algumas eram ligadas à Igreja Católica, e ao clero. Correto, turma. As obrigações que eles tinham, algumas eram ligadas à Igreja. C. A produção feudal era predominantemente voltada ao comércio. Não, turma, não tem comércio. É a agricultura de subsistência, por causa das invasões. As pessoas ficam presas no feudo. Não tem como elas saírem, fazer comércio. Então, os senhores feudais começam a produzir para sua sobrevivência. 2C. Tá? A D, relação de ajuda mútua, chamada de suzerania e vassalagem, estabeleceu os princípios básicos que norteavam as relações entre nobres, que cediam terras
e nobres que as recebiam. Tá certíssima a letra D, tá? Então você não assina. 3 do Enem, adaptada. Quando ninguém duvida da existência de um outro mundo, a morte é uma passagem que deve ser celebrada entre parentes e vizinhos. O homem da Idade Média tem a convicção de não desaparecer completamente, esperando a ressurreição, pois nada se detém e tudo continua na eternidade. A perda contemporânea do sentimento religioso fez da morte uma provação aterrorizante, um trampolim para as trevas e o desconhecido. Ao comparar as maneiras como as sociedades têm lidado com a morte, o autor considera que houve um processo de, letra A, comercialização das crenças religiosas? Não, gente. Crenças religiosas na Europa só tinha a Igreja Católica. B, aumento do medo das gerações atuais em relação à morte. Muito bem. Letra B é a correta. Letra C, separação entre religião e ciência. Não, turma. A maneira como a sociedade tem lidado com a morte, eu considero que houve um processo de... Aqui ele não fala separação entre religião e ciência. A interpretação sobre o cotidiano era feita através de Deus. Você não tinha explicação científica. A ciência era justificada pela religião. Por que chove? Porque Deus quer. Por que está relampejando? Porque Deus quer. Perceba? Então você tem aí uma fusão, na verdade, não uma separação. Diminuição da mortalidade de maneira geral? Não. A gente viu aqui outros exercícios em que você tem a morte de muitos camponeses e servos. Tem lá atrás, turminha, na página 183, exercício 4, a alternativa que descreve melhor a diferença entre a sociedade de ordens e as sociedades de classes sociais. Turminha, aqui, sociedade de ordens é aquela sociedade estamental que não tem mobilidade. Uma sociedade de classes é o que tem mobilidade, é o que tem movimento. Portanto, é isso que você vai ter que achar. Vamos ver. Na sociedade de ordens, o clero é o grupo social mais importante. Na sociedade de classes, os proprietários de terras compõem o grupo mais importante. Pá! Não, senhores e senhores, não necessariamente. Na sociedade de classes sociais, como você tem essa mobilidade, varia. Nem sempre o proprietário de terra é o mais importante. Vai variar, vai depender do período. Porque se há mobilidade, não tem como eu definir de maneira exata quem é. A letra A está errada. B. Na sociedade de ordens, não há leis. Pá, claro que há lei, gente. Sociedade estamental, feudal, tem leis, tem regras. Então a letra B já está errada no começo. C. Na sociedade de ordens, quase não há mobilidade social. Na sociedade de classe, a mobilidade social é possível. As pessoas não são presas à sua condição de nascimento. Letra C é a correta, turma. D. Na sociedade de ordens, as pessoas podem mudar de status social. Pá, tá errado. Na sociedade de ordens, as pessoas não mudam de status social. Depende do seu nascimento. Beleza? É isso aí. Qualquer dúvida, manda a perguntinha lá pra mim lá no chat. E vamos então para o Em Casa. Tá aí, turma. O Em Casa. Então, também no exercício 1, tá lá na imagem abaixo, vemos representados um bispo e um rei. Quem é o bispo e quem é o rei? Pergunta fácil, tranquila, turma. O bispo é o personagem superior e o rei o inferior. Explique a disposição das figuras na imagem. Explique a posição deles. Por que o clero está em cima e o rei está embaixo, turma? Bem, o rei era obrigado a seguir as ordens do representante da igreja. Porque o clero estava acima. Era o setor social dentro da sociedade feudal que comandava, que liderava, e vimos esse poder. O rei também buscava a vida eterna. O rei, os nobres, portanto, eles doavam terras para a igreja. Quando eles estavam prestes a morrer, eles doavam suas terras. E isso fez com que a igreja fosse a instituição mais poderosa desse período. E aí o pergaminho eram as ordens vindas do clero. Tudo bem? Beleza? Então, próximo exercício. No exercício 2, turma, tá lá. No século XI, o bispo Aedmar de Cantuária usou animais para descrever a sociedade feudal. Já vou a pergunta lá, porque ele pede para você... considerando que a gente estudou, o que teria levado o bispo a comparar camponeses a bois? Então ele pega camponeses, o nobre e o clero, compara com determinados animais. Por que ele escolhe o boi para representar os camponeses? Por causa da força de trabalho do boi e os alimentos que ele oferece. Isso se relaciona
com o trabalho que o camponês faz e as altas jornadas de trabalho. O resultado do trabalho do camponês é comida. Então representa o alimento fornecido pelo boi, seja carne ou uma vaca, pensando aí, leite também. E a sua força desse animal, de um boi, está relacionado à quantidade de horas que o camponês suporta no trabalho dele. Beleza? Bora lá para o exercício 3. Turminha, exercício 3 tem aí 2 fragmentos. E na letra A fala: os fragmentos se opõem ou têm posição semelhante sobre a vida dos servos? Explique. Os fragmentos, galera, têm posições semelhantes, pois vamos falar da vida difícil dos servos e das poucas esperanças que eles têm de vida. Demonstram muito bem as suas dificuldades. E aí a letra B, ela fala o seguinte: considerando que você estudou e as informações do fragmento, por que o povo vivia permanentemente no temor do amanhã? Por que eles têm o medo do amanhã? Porque eles não sabem se vão viver, não sabem se vão sobreviver. Porque os recursos eram poucos, gerando medo da fome e de ficarem doentes. Explique o trecho grifado do segundo fragmento, está lá. Suas esperanças de uma vida melhor voltavam-se para os céus. Olha, turminha, o trecho mostra então que eles não têm uma expectativa de um futuro melhor. Eles não acreditam que as coisas vão mudar. Porque pensa, a sociedade é estamental também. Eles não têm mobilidade social, não tem como alcançar melhorias. Então, eles apelavam ao quê? A vida espiritual, a crença de uma vida após a morte. E que era, obviamente, disseminada pela igreja como uma forma de fazer com que eles aceitassem essas condições péssimas de vida. A igreja aqui fazia um trabalho muito interessante para que não ocorressem rebeliões. Ela falava: fica tranquilo, meu filho, minha filha, mas no futuro você vai ter a vida eterna, a salvação e assim por diante. Tudo bem? No 4, turma, ela é um resumo dessa segunda parte do módulo 5, que é sobre a Igreja Católica: fé, poder e medo, sobre aquela aula lá. Então a resposta aí bem completinha, bem bacana para você fazer, ó. O título se refere à forte mentalidade religiosa que há no período feudal. O alcance da ação católica influenciava na forma de pensar e acabava impondo seus valores e ensinamentos. Sendo assim, esse trecho é um resumo do controle da igreja. E aí, eu acabei descrevendo para vocês cada palavra aí: o medo, o poder e a fé. O medo, porque temia-se os representantes de Deus, temia-se ir para o inferno, então tinha que respeitar aqueles que falavam em nome de Deus. Poder, porque as pessoas eram controladas pela igreja, suas atitudes eram todas fiscalizadas. E poder, porque a igreja ela tinha essa autonomia, essa condição de levar as pessoas à morte, de prendê-las, torturá-las. Beleza? Última questão, turma. Última questão? Isso, última questão. Leia os fragmentos abaixo e responda as questões. Mais uma vez, 2 fragmentos que fala sobre a expressão caça às bruxas. E vamos lá, considerando o que você leu nos fragmentos, em que circunstâncias vem sendo utilizada a expressão caça às bruxas? Bem, o termo vem sendo utilizado, turma, para designar, representar perseguições a pessoas ou grupos com a intenção de intimidá-las ou puni-las por ações que contrariavam os costumes da época. Toda época tem seu costume. E aí, no período feudal, surge esse termo, caça às bruxas. Mas isso sempre vem acontecendo, essa perseguição a determinados grupos, dependendo da época em que você vive. Esse caça às bruxas aqui existem até hoje. Por exemplo, por causa dessa pandemia do coronavírus, algumas pessoas que, por falta um pouco de conhecimento, não podia ver uma pessoa oriental na rua que achava que aquela pessoa estava com coronavírus. Sendo que o coronavírus, ele não necessariamente representa, ele não atacava somente orientais, chineses. E muitas pessoas, muitos brasileiros visitaram Itália, França, Alemanha, que hoje estão com muitas pessoas com esse vírus. Entendem? Teve um período aqui pequeno, mas teve um período em que você não podia ver japonês na rua, pessoas orientais de olho puxado, porque aí China estava tendo essa popularidade, então tudo era chinês. Olho puxado, então agora era chinês, né?
Então teve esse caça às bruxas, teve relatos de pessoas orientais que foram violentadas no metrô, certo? Beleza? Então é um termo que vai se adaptando com a sua época. Beleza, turma? Qualquer dúvida, manda lá no chat. Beleza? Então um grande beijo, um grande abraço e até a próxima aula que vai ser o módulo 3. Tudo bem? Lembra que eu pulei? Agora eu vou falar do módulo 3, falar do mundo muçulmano. Tá bom, turminha? Espero vocês. Até mais. Abração.